Olá pessoal, meus cumprimentos. Dando sequência às aulas que eu vinha gravando, né? A anterior foi sobre sílaba, letra e fonema. Eu acho que foi isso. Então é interessante que quem tenha interesse em estudar acentuação volte àquela aula para que recorde alguns conceitos que vão ser importantes para que a gente possa entender algumas coisas aqui dessa aula de acentuação. Outra informação preliminar que eu tenho sobre esse assunto é o seguinte: como ele é um assunto relativamente extenso, então eu decidi dividir a abordagem do assunto em duas aulas, tá? No primeiro momento, ou seja, nessa aula número 1, eu vou falar sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona. E na segunda aula, eu pretendo falar sobre hiatos e acentos diferenciais, tá? Então vamos à aula, vamos à apresentação. Conceituando. As regras de acentuação levam em conta a classificação tônica. Lembrando que esse conceito de tônico já foi abordado na aula anterior, tá? Em oposição ao que é átono. Então, tônico é aquilo que é mais estressado, mais forte. E átono é aquilo que é mais suave, mais leve, não é? Então, as regras de acentuação levam em conta a classificação tônica, ou seja, oxítona, paroxítona e proparoxítona, e a terminação da palavra em AEO e ditongo. Há 3 posições para uma sílaba tônica. Na língua portuguesa, a sílaba tônica é sempre uma das 3 últimas. Então eu trouxe aqui um quadro, tanto com a definição quanto com exemplos, para nós entendermos o que é uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. A oxítona é aquela sílaba tônica identificada na última sílaba de composição da palavra, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, vatapá, ou seja, o pá é a sílaba mais estressada, mais dita com mais força, tá? Então, nós podemos dizer que vatapá é uma palavra oxítona, porque ela possui a sílaba tônica na última sílaba, assim como carrossel e devagar. Por outro lado, nós temos a paroxítona, em que a sílaba mais estressada se encontra na penúltima sílaba, tá? Como nos exemplos de escola, secretária e lavabo. E por último, nós temos as proparoxítonas, em que a sílaba mais forte é encontrada na antepenúltima sílaba, tá? Então, nós temos, por exemplo, médico, lâmpada, específico. Seguindo. Bem, dando prosseguimento, nós chegamos aqui a esse quadro, tá? Que trata dos monossílabos tônicos. Então, vamos à leitura do material. E quando houver necessidade, eu faço alguma parada e retomo alguma informação ou acrescento outra que tenha necessidade. Observe que nem todas as palavras que aparecem no quadro acima, que é este quadro aqui, estão acentuadas, embora as sílabas tônicas estejam destacadas. Isso acontece porque a acentuação segue algumas regras específicas. É preciso destacar também que existem algumas palavras monossílabas, ou seja, aquelas que apresentam uma única sílaba, que são acentuadas e outras não. Existem regras para a acentuação dos monossílabos, da mesma forma como existem regras para a acentuação das palavras que apresentam uma quantidade maior de sílabas. E aí chegamos ao quadro, certo? Dos monossílabos tônicos. São monossílabos, ou melhor, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A e O, certo? Que é a primeira regra. Importante destacar aqui que são terminados em A e O, seguido ou não de S, tá? Seguidos ou não de S. E também em ditongos abertos, segundo a regra. Então, quais são os ditongos abertos? El, Ei e Oi, seguidos ou não de S, conforme eu disse, né, anteriormente. Então, eu tenho aqui 2 regras de acentuação de monossílabo tônico. As terminadas em A e O,
seguidos ou não de S, lembrem. Então, pá, paz, dá, das, cá, cas, ma. Cá, no caso eu até me equivoquei aqui, tá? Mas, por exemplo, o pá é possível, comporta o plural, né? São as pás, tá? O cá não, o cá realmente foi um equívoco meu. Mas assim, em geral, nós devemos lembrar que aqueles que terminam em A e O, seguidos ou não de S, e os terminados em ditongo aberto, EL, E e O, seguidos ou não de S, também são acentuados, tá? Então, por exemplo, pá, dá, cá, mais, céu, véu, pé, ré, mês, de, reis, dó, pó, só, nós, dói, sóis. Prosseguindo, chegamos às oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens e também os ditongos abertos, el, ei e oi. Aos mais atentos, quem observou deve ter notado que elas são parecidas, ou melhor, as regras aqui de acentuação das oxítonas são parecidas com as regras de acentuação dos monossílabos tônicos, certo? Contudo, vejam que há um acréscimo aqui. Além do A, E, O e dos ditongos abertos el, ei e oi, nós temos a inclusão, a adição de palavras que terminem em e ens, tá? Então, são as regras dos monossílabos tônicos e das oxítonas são parecidos, porém, com relação às oxítonas, há um acréscimo das terminações em e ens, tá? Então, aqui também eu trouxe um quadro para ilustrar o que foi tratado na parte conceitual, tá certo? Então, nós temos na primeira coluna as palavras terminadas em A e O, na coluna do meio as palavras terminadas em ditongo aberto, né? Ditongos abertos, el, ei e oi, que também deve receber acentuação, e além disso, nós temos a última coluna, a terceira da direita, em que é tratado das palavras terminadas em e ens, tá? Dando prosseguimento, nós chegamos às paroxítonas, tá? Eu chamo a atenção aqui de vocês com relação a uma informação importante, que é a seguinte: quando vocês forem estudar, obviamente, mais calmamente sobre a acentuação, tentem estudar fazendo uma oposição entre as palavras, as regras de acentuação das oxítonas e das paroxítonas. O que servir para a oxítona não se aplica à paroxítona. O que se aplicar à paroxítona não se aplicará à oxítona, tá? Então, lembrem, são classificações que se opõem. As oxítonas se opõem às paroxítonas e vice-versa, tá certo? Então, isso já facilita muito a compreensão do assunto, tá? Porque eu sei que o que se aplica a um não se aplica a outro, tá? Então, vamos aqui à leitura do material. Paroxítonas. Na segunda linha, por oposição, teremos que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto aquelas terminadas em A, E, O, em ens, tudo bem? Ou seja, aquelas que se opõem à parte da regra do que se aplica às oxítonas, não é isso? Então, ou seja, as outras terminações, ou seja, de palavras que terminam em L, N, on, R, NS, X, I, IS, US, PS, AN e AN, são acentuadas. Essa é a regra geral, que engloba as diversas terminações de paroxítonas. Portanto, não será acentuada a paroxítona que tiver as terminações de oxítona acentuada em A, E, O, em e ens, assim como as palavras mata,
abade, copo, homem, homens, hífens. Observem, eu chamo a atenção aqui dessa última palavra, hífens, tá? Hífen tem acento, hífens não tem acento, tá? Por causa dessas regras aí que eu expliquei para vocês. Além dessa regra geral, é importante saber que há outra regra específica que despenca em prova. Ou seja, qual é a regra? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Veja o quadro da acentuação das paroxítonas. Regra geral, acentuam-se todas, exceto as terminadas em A, E, O, em e ens. Regra específica, acentuam-se as terminadas em ditongo oral. Cuidado, não pense que a palavra, eu estou lendo aqui embaixo, tá? Não pense que a palavra água termina em A, ela termina em UA, ou seja, termina em ditongo. Por outro lado, já em consonância com a nova ortografia, as paroxítonas que tragam ditongo aberto não são acentuadas, como, por exemplo, heróico, assembleia, ideia, androide, debiloide, colmeia, boia, estoico, ideia, asteroide e paranoico. Prosseguindo, não são acentuadas palavras em ditongo aberto ei e oi na posição paroxítonas. Lembram que eu falei agora há pouco que é interessante nós estudarmos as oxítonas e as paroxítonas como oposição, como uma sendo oposição à outra. Por quê? Porque grande parte do que se aplica a uma não se aplica a outra. E aí eu trouxe aqui mais um quadro para demonstrar isso que eu afirmei. Então, vejam aqui. Não são acentuadas palavras com ditongo aberto ei, oi na posição paroxítona. Por outro lado, são acentuadas palavras que tenham ditongo aberto na posição oxítona. Tá? Por exemplo, ideia não é acentuada, plateia não é acentuada. Por quê? Ditongo aberto em posição paroxítona. Ideia, plateia, colmeia, assembleia. Em contrapartida, são acentuados anéis, infiéis e papéis. Por quê? Porque são constituídas de ditongo aberto na posição oxítona. Tá? Mais exemplos aqui. Heróico, asteroide, paranoico, estoico, jiboia não são acentuados. Por outro lado, herói é acentuado, corrói é acentuado, constrói é acentuado. Tá? Observação. Novamente há exceções, como os verbos terminados em ditongo AM. Palavras como cantam e choram não são acentuadas, e dificilmente um candidato pensaria que são. Anote também que o ditongo nasal faz parte da regra geral. A regra das paroxítonas terminadas em ditongo se refere aos ditongos orais, certo? E não nasais, como esse exemplo aqui, tá? Terminado em ão. Os prefixos paroxítonos terminados em R ou I também não são acentuados, como, por exemplo, hiper, super, mini, anti e semi. Meyer e destroyer são acentuadas, pois terminam em R e caem na regra geral. Por último, e para finalizar, obviamente, as proparoxítonas. As proparoxítonas todas são acentuadas, tá? Então, por último, temos as proparoxítonas, com a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. A regra é simples. Todas são acentuadas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa regra prevalece sobre qualquer outra, pois não leva em conta a terminação da penúltima, ou melhor, não leva em conta a terminação da palavra ou a separação silábica. Tá? Então, penúltimo, palavra constituída de 4 sílabas, sendo que a sílaba mais estressada é a antepenúltima, tá? Nu. Então, é uma proparoxítona. Aqui eu trouxe outros exemplos para ilustrar. Vamos prosseguir.
proparoxítonas aparentes ou eventuais. O que é isso? Bem, proparoxítonas aparentes ou eventuais são palavras que, antes do Acordo Ortográfico de 1990, eram simplesmente classificadas como paroxítonas, mas que, a partir desse evento, não é, do novo Acordo Ortográfico, para uma minoria de pessoas, para uma minoria de teóricos, de estudiosos, pode também ser compreendida como uma proparoxítona, tá? Então vamos lá. Já adianto para vocês o que se deve levar para uma prova, tá? É uma situação de prova. Levem, porque a maioria dos estudiosos considera assim, a classificação dessas palavras sobre as quais eu vou falar aqui, levem-nas como sendo paroxítonas, tá certo? E não proparoxítonas. Então a polêmica é o seguinte: algumas paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem ser consideradas como proparoxítonas eventuais ou aparentes, tá? Por exemplo, a palavra história, paroxítona terminada em ditongo crescente, IA, certo? Poderia alternativamente ser considerada também uma proparoxítona, caso se considerasse sua divisão como, em vez de história, ou seja, uma palavra de 3 sílabas, uma palavra trissílaba, como sendo dividida em história, ou seja, seria uma palavra polissílaba, certo? Então, aí está a confusão, porque quando eu passo de uma palavra trissílaba para uma polissílaba, certo? A acentuação recua um pouco para a antepenúltima sílaba, e assim ela deixaria de ser uma palavra paroxítona, certo? Terminada em ditongo, crescente aqui no caso, para uma palavra proparoxítona, e aí ela seria acentuada, tá? Então já esclareci que, na dúvida, em caso de prova, você deve considerar como paroxítona, já que a maioria assim ainda considera, a maioria dos estudiosos, tá? Aqui eu trouxe um quadro resumo com as principais regras referentes aos monossílabos tônicos, as oxítonas e as paroxítonas. Inclusive, sim, tudo bem, porque as proparoxítonas vocês já sabem, não é? Todas são acentuadas. E por fim eu trouxe um quadro aqui também que eu acho interessante, já que envolve ortoep e prosódia, ou seja, pronúncia e acentuação, tá? Então, quem tiver interesse pode ler com calma, mas eu trouxe porque eu julguei necessário, já que no dia a dia eu identifico muita dificuldade das pessoas em pronunciarem corretamente certas palavras, tá? Então, por exemplo, aqui em termos de paroxítona, nós temos algumas: acórdão, âmbar, ambrosia, avaro, certo? E não ávaro, avaro, aziago, barbaria, cânon, caracteres, cartomancia, ciclope, edito, epifania, exegese, filantropo, fluido e não fluido, certo? Fluido, fortuito, gratuito, ibero, inaudito, látex, maquinaria, misantropo, necropsia, normandia, oximoro, que também pode ser escrito como oximoron, pudico, tá? E não púdico. Pudico, uma palavra paroxítona. Quiromancia, simulacro. E alguns exemplos de proparoxítonas: aeródromo, aerólito, álcali, álcool, alcoólatra, âmago, amálgama, ambrósia, certo?
e assim nós temos outros. E temos ainda, no último grupo aqui, palavras que admitem dupla pronúncia, não é? Então nós podemos dizer acróbata ou acrobata, alópata ou alopata, ambrósia ou ambrosia, crisântemo ou crisantemo, enfim, e aí temos outros exemplos, tá? Então, nesta primeira aula, recapitulo que foi trabalhado a questão da acentuação, sobretudo no que diz respeito às palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A aula seguinte vai ser voltada aos hiatos e a acentos diferenciais, tá bem? Valeu, um abraço, pessoal.